Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Gesimiel. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida do seu ministério. Hoje eu estive lendo um pouco da palavra de Deus e o Senhor falou comigo. E eu queria compartilhar com você um pouco do que Deus falou comigo, que está no livro de Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler apenas 3 versículos, né? O versículo 14, 15 e 16, que diz assim: Faz para ti uma arca de madeira, de golfe, farás o compartimentos na arca, e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira o fará. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhes dará um côvado de altura. E a porta da arca porás no seu lado, falarás com andares abaixo, segundo e terceiro. Amém? Quando eu estava lendo esse texto, Deus falou no meu coração sobre a arca, Noé e seu ministério. A arca, Noé e seu ministério. Querido, eu quero falar para você algo que Deus colocou no meu coração forte. E eu quero dividir com você nessa tarde. Olha só. O ministério de Noé foi a arca. A arca que Noé fez foi o ministério de Noé. E esse ministério de Noé impactou as vidas, impactou a humanidade, transformou a humanidade. Mas o ministério de Noé não começou da noite para o dia. Não foi uma coisa de repente. Noé durou 40 anos para construir a arca. 40 anos para construir a arca. E detalhe, Noé tinha que ouvir à risca aquilo que Deus mandou ele fazer. Noé, ele teve que prestar atenção na medida que Deus mandou. Noé teve que prestar atenção na profundidade, na altura, nos detalhes, no material que Noé, aleluia, que Deus mandou Noé construir a arca. Não era um material fácil, irmão. Não era um material fácil de ser encontrado, era um material difícil, um material de muita excelência, mas também um material duradouro. Amém, querido? Eu não sei como anda o teu ministério, eu não sei como anda a tua vida, mas se você já está no ministério é porque você foi chamado, é porque Deus te escolheu. Se você é um obreiro, aleluia, louve a Deus porque Deus te chamou para ser obreiro. Se você é um diácono, uma diaconisa, se você é um evangelista, um pastor, um bispo, presta atenção numa coisa, Deus te escolheu para um grande ministério, como escolheu Noé para um grande ministério. E deixa eu te falar, não é da noite para o dia que vai acontecer as coisas. Não, porque a obra de Deus ela é perfeita na tua vida e ela é para sempre, ela é duradoura, ela é eterna. A arca de Noé até hoje nós falamos, o ministério de Noé até hoje impacta a minha vida e agora vai impactar a tua vida com essa mensagem. Presta atenção numa coisa, queridos, Noé durou 40 anos. Vamos pensar numa coisa? Noé planejou a arca. Primeiro ponto para o seu ministério ser um bom ministério. Planeje. Não faça de qualquer jeito. Tenha visão de como você quer que o teu ministério tenha resultados. Tenha visão do que você quer alcançar. Planeje ele. Depois de planejar, faça a estrutura do ministério. Noé fez a estrutura da arca. Antes de forrar toda a arca, ele fez a estrutura da arca. E para fazer uma estrutura não é fácil, irmão. Não é fácil porque Noé teve que procurar as madeiras mais fortes, mais resistentes para aguentar o impacto da água e aguentar e suportar o peso dos animais. Imagine você que quer um ministério abençoado, mas não quer pagar preço. Você que quer um ministério grande, mas não quer compromisso com Deus, não quer ler Bíblia, não quer fazer um estudo, não quer participar de uma aula, não quer obedecer ao seu pastor, não quer estar debaixo da bênção e quer construir um ministério, você e Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não há ministérios, você e Deus. Há um ministério que você precisa obedecer aos homens também. Dentro dessa linha, o ministério precisa obedecer aos homens. Deixa eu te falar uma coisa, naquela época foi só Noé e Deus, porque Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo na face da terra. Mas Jesus já morreu, irmão.
Jesus já veio, já morreu, já deu a vida por nós. Há muitos homens de Deus, há muitas mulheres de Deus, há um pastor abençoado aí no teu ministério, há um homem de Deus, um bispo, um apóstolo abençoado aí no teu ministério. Então obedeça a ele, esteja debaixo da autoridade, esteja debaixo da bênção sacerdotal, porque o teu ministério vai ser uma bênção se ele estiver debaixo. Não importa quem você é, se é pastor, se é cantor, se é levita, se o teu ministério está debaixo da bênção sacerdotal, está debaixo da bênção. Presta atenção numa coisa. A estrutura demorou tempo para Noé fazer. Mas depois que estava pronto, querido, começou a impressionar a muitos. Muitos não vão entender o teu ministério quando ele estiver em construção. Muitos não vão entender a obra que Deus está fazendo na tua vida quando estiver em construção. Mas continua, não para. E deixa eu te falar, aquelas madeiras eram pesadas, eram difíceis de ser carregadas, eram complicadas para Noé mover com a sua família. Era somente Noé e os seus filhos. Às vezes o peso do ministério dói. Às vezes o peso de uma grande obra dói, machuca. Alguém desacredita de você, fala pouco de você, faz pouco de você. Alguém te humilha, mas é necessário para que um grande ministério seja formado. Às vezes passa para humilhação, mas depois vai vir um momento que eles vão precisar de você. Vai vir um momento que eles vão atrás de você, vão te procurar, como procurou Noé, queridos. Continua ligado, continua na bênção. Jesus te ama, Ele te escolheu para essa obra, sabe? Depois que a arquitetura, depois que o projeto todo estava pronto, depois que estava tudo pronto, agora veio a parte do revestimento. Depois que você tiver orado, depois que você tiver buscado, depois que você tiver pagado o seu preço, estiver lendo Bíblia, participando das aulas, dos estudos, escola bíblica dominical, discipulado, porque não se constrói um grande ministério sem conhecimento, irmão. Não se constrói um grande ministério sem entender, aleluia, sem entender o projeto daquele que chamou, porque quem chamou foi Deus, o ministério é de Deus. A arca de Noé não era de Noé, a arca era de Deus. Deus disse como ele queria a arca, Deus disse a forma que ele queria a arca. Então o ministério de Noé pertencia a Deus. Não pense que esse ministério é teu, não. Não pense que essa obra é tua, não. Porque se Deus tomar, você não é nada, você não pode nada e não vai a lugar nenhum. Então entenda, o teu ministério pertence a Deus. Então é Ele que você tem que obedecer. E para obedecer a Ele é necessário obedecer àqueles que Ele otorgou líder sobre você, homem de Deus sobre sua vida. Agora preste atenção na continuidade desse ministério. Deus deu a ele a autorização para revestir a arca. Noé estava revestindo a arca ali, de madeira. Sabe, querido? Esse revestimento são as intercessões. Esse revestimento são os preços que você já pagou. É a continuidade, a perseverança na oração. As coisas agora já estavam mais leves. Já não era tão complicada como levar aquelas estruturas pesadas. Agora estava mais leve. Mas não desista. Deus te escolheu, Deus te chamou, amém? Noé foi pisado, foi humilhado, muita gente chamou ele de velho maluco, de gagá, de caduco, de tudo que era nome, que não está nem escrito na palavra, mas eu acredito que eles chamaram Noé naquele dia. Não vai ser diferente comigo nem com você, quando Deus estiver construindo o projeto dele na nossa vida, quando Deus estiver construindo o ministério dele em nossa vida. Simplesmente obedeça e não desista. Você quer um grande ministério? Mas tem que pagar preço. Você quer uma grande obra? Mas tem que pagar preço. Mas tem um detalhe. Pague preço sabendo que vale a pena. Pague preço vendo o resultado que você quer do seu ministério. Pague preço observando a mão de Deus trabalhando a teu favor. Depois que tudo estiver pronto, escuta isso, depois que teu ministério estiver pronto, depois que tudo que você fez, aleluia, pagou o seu preço direitinho, construiu o ministério com Bíblia, com jejum, com oração, com obediência, participando do discipulado, participando dos estudos bíblicos, obedecendo o seu pastor, obedecendo o seu líder, estando debaixo da proteção da igreja, debaixo do vamos dizer assim, da obediência da igreja, do ministério de Deus, da obra de Deus. Aí as pessoas vão te procurar. Depois que Noé preparou a arca, preparou tudo, que estava tudo pronto, as pessoas bateram na porta de Noé, ó, abre aí, deixa eu entrar. Muita gente vai querer participar do teu ministério.
Muita gente vai querer participar ou receber uma palavra que você tem, ouvir um louvor que Deus te deu. Mas tem outro detalhe, mas também muita gente vai ser edificado pelo que Deus vai fazer na tua vida. Muita gente vai ser, aleluia, fortalecida, estruturada por causa da estrutura que Deus te colocou, por causa do teu ministério. Às vezes dói, você não está entendendo nada agora, mas continua, persevera, porque a tua estrutura, você está de pé, você se manter de pé, vai levantar muitas almas, vai edificar muitas vidas. O teu ministério é de Deus e o Senhor te ama. Ele te escolheu para essa obra. Amém, querido? Seja forte, seja firme. O teu ministério ainda vai impactar multidões. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na meditação dessa palavra, fique na meditação desse texto, desse versículo. Eu poderia falar muitas coisas aqui, porque esse texto me deu argumentos para falar muitas coisas, mas eu não posso me demorar. Esse vídeo tem que ser bem curtinho, só para você entender a mensagem de Deus. A mensagem é essa: não desista. Deus acredita em você. Deus confia em você. Jesus te ama e o teu ministério ainda vai edificar muitas vidas. E você será um grande exemplo para muitas almas. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.